Fala Fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo aí a repercussão da coletiva do Vitor Pereira após a vitória sobre o Cuiabá. Acabei vendo muito depois, né, mas só passando aqui o que ele falou, umas coisas bem rapidinhas, né, sobre o jogo. Tava com bastante dúvida se ele ia comentar sobre o começo da partida, um dos repórteres lá perguntou pra ele, né. O Corinthians começou com um soninho, né, cara, uma preguicinha ali, o Cuiabá faz um gol, milimetricamente tava irregular o gol do Daverson, né. E aí o Corinthians contou mais com a sorte do que com o juízo ali. E já não é de agora que o Corinthians tem esse déficit, principalmente no começo dos jogos, né? O Corinthians começa muito desligado. E o VP falou sobre. O VP falou que não é uma coisa que não foi alertada. Ele sempre alerta esse começo de jogo para todo mundo estar no melhor mentalmente possível, né? Estar melhor na sua capacidade mental ali. E que o Corinthians tem dado esses trancos, né? Não deu pra fazer o que ele sempre preza, da marcação um pouco mais alta, né? Ele sempre comenta sobre isso, né? E ele admitiu ali que realmente o Corinthians teve esse começo ruim, né? Esse soninho, e que ele vai continuar trabalhando nesse ponto, né? Cara, eu gostei. Eu acho que agora, assim, vendo as repetições, não é possível, como o VP meio que ele se livra dessa, falando que ele já foi alertado com jogadores, assim. Só pode ser questão dos jogadores mesmo que começam com a concentração baixa. Não sei o que acontece, cara. Não sei se eles começam nervosos a partida e acaba se perdendo em campo ali no início. Eu não sei o que acontece, mas é muito perigoso esse tipo de coisa. Foi uma vitória tranquila contra o Cuiabá, foi. Mas assim, se sai aquele gol do Daverson, que o Corinthians começou muito mal os primeiros 20 minutos, né? A tônica da partida já inverte completamente, né, mano? Então, é perigoso isso aí, né? Ele falou sobre a disputa de posição entre Gustavo Silva e Adson. Ele meio que na resposta dele deixou claro que não tem um titular, basicamente pela questão física. Ele disse que o Gustavo Silva sempre sente mais quando joga como titular, né? Ele demora um pouco de tempo para poder se recuperar fisicamente. Então ele falou que também teve o retorno, como o Adson teve lesão, né? Tá meio que retornando agora aos ritmos normais de treino. É outro também que tá ganhando oportunidades aí, que ele precisa ter os dois canhões, né? Como ele disse ali. Cheios, né, pra sequência, essa batida de jogos que vai ter na sequência e a decisão contra o Flamengo, né, cara. Na minha opinião, tá, eu prefiro o Gustavo Silva, acho ele mais decisivo do que o Adson. O Gustavo Silva é extremamente previsível o que ele vai fazer, porém, eu acho que quando ele é bem acionado, ele consegue fazer os golzinhos dele, né, o Adson ainda, eu acho que ele peca um pouco na velocidade ali, às vezes ele parece ser facilmente batido, né, enfim. Eu acho que ele só presta pra marcação alta do Corinthians, que ele é bem ligeiro nisso aí, mas de resto acho que o Gustavo Silva ajuda mais do que o Adson, né? Enfim, ele também falou sobre o Balbuena, esse aí fica preocupado, tava no jogo lá, eu não vi porque que ele tinha saído, né? Lateral e zagueiro e goleiro, né? É um tipo de posição que você não mexe no meio do jogo, né? Porque você queima uma substituição que não vai fazer muita diferença, né? A não ser quando você adiciona um zagueiro, né? Tipo, fazer uma linha de 5 e tal, né? Aí geralmente quando é um pelo outro, geralmente é lesão. E aí eu fiquei preocupado, o VP disse que ele tava com uma fadiga na parte da coxa ali, né? Que ele jogou os 2 jogos pela seleção paraguaia. E aí, no mínimo de preocupação, eles já tiraram, né, o Balbuena pra não agravar a possível lesão que ele possa ter, né, cara? Acho que não aconteceu nada, mas pela questão de manutenção ali, né? Pra prevenção, né, pro Balbuena não se machucar, né, cara? Enfim. Ele falou sobre o Arthur e também falou em relação ao Giovani, né? Ele gostou bastante do Arthur. Eu acho que foi pra dar uma moral pra base, né? O time sub-20 do Corinthians chegou até a final contra o Palmeiras, né? Acabou perdendo lá em Itaquera, né? Acho que há uma semana atrás, 2. Então ele quis dar uma moral, ele falou, não é nada contra o Giovani, mas ele queria prestigiar alguém que estava jogando bem na base, né? Ele falou boas palavras, né? Elogiou bastante o Arthur, disse que tem potencial para ser um bom camisa 9 ali. O Arthur também, que na zona mista lá falou que tá conversando bastante com o Roberto, né? Que também é novo, enfim, apadrinhou o garoto aí. Vamos ver se o Arthur rende, né, cara? É sempre bom ter os meninos da base aí sendo prestigiados, né, cara? E ele também falou sobre os lesionados, né? O cara perguntou, o repórter lá, sobre o Ramos, o Maicon e o Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes, ele nunca tá disponível, né? Ele tá sempre machucado e, assim, eu pouco me importo também, porque ele pouco acrescenta esse time do Corinthians, né? Mas ele falou que o Ramos, ele tá liberado pelo departamento médico, né, para treinar com a equipe, agora já é campo, já pelo que eu entendi. E o Maicon e o Júnior Moraes estão em step atrás ainda.
mas que nos próximos dias devem se juntar à parte tática também. Vamos ver, né, se o Maicon, principalmente o Maicon, se recupera aí para estar à disposição contra o Flamengo. Com essa resposta sobre o Rafael Ramos, eu acredito que ele já deva ir para o jogo contra o Juventude. Não sei se para entrar como titular, mas já ser uma opção ali em relação ao Fagner, né, para fazer esse revezamento, os dois chegarem fortes contra o Flamengo. Seria importantíssimo o Maicon se unir a esse grupinho aí, né? Eu acho que, como eu disse, né, contra o Flamengo é interessante ter todas as peças à disposição, tanto para começar o jogo, como 3 ou 4 peças ali para substituições. Você ter ali até o Maicon no banco, ou o Du, mais o Juliano, enfim, mais o Gustavo Silva ou o Adson, né, para quem preferir que vai entrar, para esses caras entrarem bem, né? Você vê que não são tantas opções que tem no banco que pode acrescentar o time titular, né? E por último, né, mas não menos importante, o Vitor Pereira falando que nunca viu nada disso, né? A torcida do Corinthians que tem um costume muito especial de quando tomar o gol, quando sai o gol do Cuiabá, por exemplo, geralmente a Fiel ela canta mais alto, né? Dá aquela abafada na comemoração quando tem um time visitante, né? A torcida visitante. O Cuiabá não tem quase torcida, né? Mas quando vem aí, e agora hoje em dia não pode mais torcida visitante em clássico, né? Mas quando vem torcidas grandes aí, como a do Flamengo, sei lá, vem um Inter jogar, um Grêmio jogar, um Fluminense que lota ali o setor deles, dos visitantes, né? Cruzeiro, Galo, né? Quando toma o gol, a Fiel dá aquela abafada para não ouvir o visitante. Eu acho isso muito legal. E o VP tá encantado com isso, nunca viu nada igual, né? Ele falou que realmente a torcida ajuda, né? O VP, ele vive tecendo, né, elogios da Fiel torcida desde a sua chegada, né? O VP tá incrédulo aí com a força da Fiel. Enfim, pessoal, esse foi aí a análise da cobertura análise da coletiva do Vitor Pereira, né? Alguns temas importantes. Eu queria saber bastante ali sobre o começo do jogo que me preocupou. Ele citou, falou sobre o Balbuena também que estava preocupado, e ali sobre os lesionados que estão retornando, né? Esses foram os temas mais importantes. Enfim, pessoal, não deixem de passar no Loucos do Bando. O Wesley fez lá uma cobertura do jogo, né? Fez um pós-jogo lá, no estilo Loucos do Bando. O vídeo gravado, como a gente está com algumas mudanças, né? Mas dá uma passada lá, se possível lá, e deixa um like lá. E aqui também, se inscreva no canal, dê o like no vídeo se curtir o vídeo ou não. E vai Corinthians!